Gente, como passa rápido, hein? A gente começa a conversar aqui, né, Diogo e Chico Azor, e quando vê, tá voltando aí a vinheta, tudo em cima mesmo, é assim que funciona. Por isso o Estúdio News é o imediatismo do rádio na sua TV, ao vivo aqui na TV Plan, através do canal 47, 51.1 em HD e também na Rádio Difusora. Você que está na TV, está nos ouvindo também pela rádio, bacana demais. Participe com a gente, facebook.com/TV Plan Web e WhatsApp 99747-5270. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, diretor do Demutran, Daniel Furtado é o nosso convidado para esta manhã de terça-feira, 2 de maio. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui no Estúdio News, tanto na TV Plan como também na Rádio Difusora. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores aí da TV também. Pega sua caneca, por favor, aí. Vamos brindar a sua presença. Bonita caneca, hein? Gostou? Bonita, né? Muito obrigado aí, Diana, que nos presenteou com essa belíssima caneca. Aliás, eu tenho que me redimir aqui com a Alice Dionísio, a produtora do Estúdio News. Não, aquilo não é um chale. Foi uma ignorância da minha parte, eu não entendo realmente de moda. Aquele acessório como que chama mesmo, Chico? Ponche. É um ponche. É um ponche que ela está usando agora, então. Mas bonito, né? Um acessório bonito aquele. Ô, Daniel, por falar em bonito, a gente sonha com um trânsito lindo, maravilhoso e belo na nossa cidade. Já estamos aí com mais de 100 dias da administração atual, você assumindo essa pasta, essa secretaria, né, de extrema importância. Como que você está sentindo aí o feedback com relação à população, com relação aos profissionais que lá atuam? Era o que você realmente esperava? Você sabe que eu acho que dá para começar falando que eu trabalhei 18 anos com trânsito em São Paulo, até 2005. E ao me mudar para Poços de Caldas, em agosto de 2005, eu não tinha mais a intenção de trabalhar com trânsito. E eu tenho uma segunda, eu sou engenheiro e agora também sou psicólogo. E eu tenho a clínica de psicologia e estou trabalhando em psicologia. E quando eu fui convidado aí pelo secretário Marcos Sansão, a gente teve uma reunião e eu entendi o convite como um chamado de uma proposta de trabalho em que a gente trouxesse uma visão de trânsito, não uma visão de gerenciamento de carros, mas uma visão de mobilidade urbana, onde quando você fala de qualidade de vida ou de beleza, inclusive estética, nós estamos falando da ocupação dos territórios da cidade. Nós estamos falando do uso dos espaços públicos de maneira adequada, onde todos somos pedestres em primeiro lugar, e também somos usuários do veículo para trabalhar, para ir à escola, mas também para transporte de cargas, os caminhões, o transporte de pessoas através dos ônibus. Ou seja, o gerenciamento do trânsito, ele é uma parte de um conceito de mobilidade urbana, e é essa a nossa intenção. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, a ideia, a equipe do Demutran, embora seja uma equipe bastante enxuta, é uma equipe bastante competente no fazer. E eu tenho encontrado um conhecimento prático em que eu tenho aprendido muito dentro da secretaria junto com esses profissionais. Então, eu entendendo como um chamado, né, na cidade que eu escolhi para viver, nós estamos pegando um pouquinho da minha experiência profissional com a experiência prática e profissional também da equipe que a gente encontrou. Então eu estou bem satisfeito, estamos caminhando, sabendo que podemos melhorar. Muito se fala na mobilidade, os países desenvolvidos, eles levam como prioridade a questão da mobilidade urbana, né? Entra na questão da qualidade de vida também, né? O Brasil, infelizmente, não é referência em mobilidade urbana. Eu acho que não é um problema só de Poços de Caldas, é um problema, creio eu, que a maioria das grandes cidades do país sofre, né, com isso. Onde que o país erra tanto? Quem que erra mais? São as políticas públicas? É o cidadão que não tem a consciência? O pedestre, o motorista, enfim. Quem que acaba errando mais, ou é um conjunto de fatores que leva a esse caos que é o nosso trânsito? Eu não acredito na questão do erro. Eu acho que é um conjunto de fatores históricos e culturais que determinam o nosso comportamento. Se a gente pegar um exemplo que eu gosto bastante, um desenho que
Quem tem mais de 30 aí já viu aquele do Pateta? Sim. Que ele, como pedestre, ele é todo bonzinho e quando entra no carro... Ele se transforma. Ele se transforma. Esse desenho é de 1962 e é um desenho americano. Ou seja, a sociedade americana já estava discutindo o comportamento atrás do volante em 1962. E nós, com a questão de municipalização de trânsito, é uma coisa da década de 90. A primeira cidade a ter o trânsito municipalizado foi São Paulo, na segunda parte da década de 90, 96, 97. Eu participei dessa transição. Ou seja, até então, o trânsito ele era visto como caso de polícia, porque a polícia era quem fazia essa gestão viária. E ela passa a ser municipalizada, então, a partir da década de 90, e em impostos nós temos 2 anos só de municipalização. Sim. Então, nós temos questões muito mais históricos culturais, de crenças, comportamentos, que a gente precisa, então, estar atacando a questão da educação. É cultural. É cultural. Só que cultural, se é cultural, ele pode ser trabalhado. Por isso que essa semana, a semana inteira, nós estamos na Feira do Livro, fazendo educação de trânsito. Na próxima sexta-feira, nós conseguimos um espaço nobre na Feira do Livro, dentro do Teatro da Urca, para falar com professores da rede pública sobre mobilidade urbana. Muito bom. Ô Daniel, as mudanças, elas se fazem necessárias. Nós tivemos aí nos últimos anos mudanças, eu diria até radicais aqui para o trânsito da cidade. Eu coloco como ponto positivo a chegada dos radares na Avenida João Pinheiro, deixando claro a parte política de lado, independente de quem fez ou não, eu vejo como uma boa coisa para a população. A diminuição no número de acidentes, ela foi evidente. Tivemos também a chegada, da Zona Azul. Boa em determinado momento, em outros momentos polêmicas. Nós tivemos agora, aliás, a partir de hoje está começando a redução do horário da Zona 3, não é isso? Isso, a redução diárias é de segunda a sábado, tem uma redução diária. E redução de horário é apenas na área 3 aos sábados. Que agora vai até às 13 horas, valendo a partir do próximo sábado. O restante, ele continua valendo normalmente. Tudo isso se deve à reclamação da população. Vocês fizeram um novo estudo disso juntamente com a XP Park? Como que foi feito todo esse processo? Logo que a gente assumiu a secretaria, o departamento e o Marco Sansão assumiu a Secretaria de Defesa Social, essa era uma das grandes demandas iniciais. E o que a gente entende como servidor público? Nós temos que servir a população. Então, a primeira coisa que a gente implantou foram umas caminhadas matinais. Então, a gente foi para a rua para ver em loco o que estava acontecendo com a questão da Zona Azul. E isso nos deu a oportunidade de conversarmos com pedestres, com passantes, com comerciantes, com motoristas. As pessoas vinham até nós trazendo informação. A gente abriu um canal de trânsito de comunicação, se você me permite eu passar. Fica à vontade, claro. É o trânsito@pocosdecaldas.mg.gov.br. Vou repetir. trânsito@pocosdecaldas.mg.gov.br. E as pessoas passaram a nos mandar e-mails com sugestões também. Algumas válidas, outras que a gente teve que entender uma preocupação, mas que era muito mais uma preocupação pessoal. Mas voltando à Zona Azul. Nós passamos durante 2 meses andando aqui no centro, de manhã à tarde, e vendo o uso. A Zona Azul, como você disse na introdução ao tema, ela agrada algumas pessoas, as outras não. Mas ela tem uma função que é mundial também. Se a gente pegar aqueles filmes americanos, filmes europeus, tem o parquímetro, ele já existe, é comum a gente ver. Então, Zona Azul não é um projeto brasileiro, é um projeto que foi copiado de outros países. E ela tem uma função de dar rotatividade a áreas comerciais. E aí agora, como foi feito o contrato, isso é uma outra discussão. Mas a Zona Azul tem o seu ponto de bastante eficiência na rotatividade de vagas. Porque senão acontecia o que estava acontecendo nos últimos anos. A gente tentava vir ao centro e não encontrava vaga. A gente desistia de estacionar o veículo. Isso, porque não encontrava vaga. Essa foi um dos pontos, por exemplo, na região da Santa Casa, que muitos pacientes que a gente encontrou na rua, moradores, pediram, não tira a Zona Azul. Tanto é que hoje nós temos ruas que não tem Zona Azul, que nós temos pedidos de implantação de Zona Azul.
onde as pessoas não conseguem estacionar, encontrar vaga. Ruas comerciais, que agora é uma outra etapa de estudo. Nós vamos entrar nesse estudo em breve. Mas a primeira etapa foi, vamos ver se o sistema Zona Azul, o que a gente está encontrando, ele está eficiente. E a gente percebeu, então, que precisavam ter adequações. E essas adequações estavam principalmente na área 3, que é aquela que fica na periferia da Zona Azul. Né? Você tem a área azul 1, que é a principal, a área 2 mais ao entorno e a área 3. E essa área 3, aonde que está sendo feita a diminuição? Basicamente, onde não há comércio. Sim. E aonde estava causando um uso muito ineficiente. Onde você tinha a Zona Azul lá, mas você mantém o parquímetro, mantém o monitor, mantém o agente, mas ela não tem usuário. Então essa rua ela pode ser retirada. E um outro motivo também bastante importante é o fato de dar espaço para estacionamento para aquele motorista que não quer pagar a Zona Azul. Que é válido também. A gente tem que dar tem a área da Zona Azul cobrada e a gente tem que também ter uma área de não cobrança, que não seja uma área ilegal. Por exemplo, a gente estava com entre aspas, uma invasão, um grande número de veículos que estavam invadindo a Urca, parando sobre gramado, parando sobre calçada, parando na área da biblioteca. Foram autuados. E esses veículos tiveram que ser autuados, mas a gente não tem intenção de autuar. Sim. A autuação ela tem que ser um mecanismo educacional. Então, o que a gente fez? Um dos lugares que tirou a Zona Azul é em frente à Urca, naquela região, na Praça Getúlio Vargas. Então ali foi retirada. Ali já está retirada. Ainda, o que acontece? Aí chamamos, depois que a gente fez esse estudo, a gente teve que sentar com a Spark, porque existe um contrato que ele é legal, ele foi feito. Foi feito um estudo de viabilidade, né, por parte da empresa. Isso, não foi não existe um achismo. A gente tem que respeitar as regras do jogo. Claro. Mas eles se mostraram abertos à diminuição e falaram assim, olha, nós estamos aqui para atender a cidade. Só que a gente também pediu a contrapartida. O equipamento tem que funcionar. Você precisa pôr mais monitor na rua. Então eles aumentaram o número de monitores na rua, aumentou o treinamento desses monitores para atender as pessoas que têm dificuldades nos equipamentos, e os equipamentos têm que estar funcionando. Né? Principalmente, era uma das grandes reclamações. Era uma das grandes reclamações e de fato estava acontecendo. Havia uma manutenção muito precária. Hoje, era manutenção ou eles diziam que também a qualidade da internet acabava interferindo também, né? Isso, mas tem essa qualidade da internet, você tinha ali uns travamentos que não eram da internet, era do equipamento mesmo. Hoje, na cidade, eles estão mantendo um técnico no horário comercial, então qualquer máquina que tenha algum problema, chegou a informação, é quase que instantâneo a gente acionar essa pessoa. Eles chegaram a abrir os números para vocês? Essa vinda da XP Park tem sido benéfica para eles? Eles falam pra gente, assim, a gente tem em reuniões que eles estão ainda no processo de acomodação. Isso, porque Poços de Caldas foi a primeira cidade do sul de Minas deles. Então eles ainda estão se adaptando à região. E tem uma questão cultural também, né? Cada região do país tem o seu modo de agir. Com certeza. E aí o que acontece? Mas eles estão também nesse processo de adaptação. Nós estamos aprendendo muito juntos e estamos ensinando muito juntos. E assim, fundamentalmente, o que a gente está entendendo que a garantia do sucesso do sistema é conversar com as pessoas, com os usuários, com os técnicos. Então a gente está fazendo uma gestão aberta. Vamos lá, vamos conversar e achar o que é melhor para a população. Daniel, estou perguntando aqui se próximo da Santa Casa será mantida a Zona Azul. Aliás, semana passada, hein, Chico, tivemos várias participações aqui das pessoas preocupadas. Vai tirar a Zona Azul da Santa Casa? Não vai tirar? Como que vai ficar aquela região ali? Não, a Zona Azul próxima à Santa Casa vai ser mantida, a não ser num pequeno trecho da Rua Maranhão. Tem ali a creche, que eu não me recordo o nome, quando a gente sobe, é o finalzinho da Maranhão. Bem no final, sim. Isso. Tem um pedaço ali que ele é um pedaço morto, que não estava sem sentido. Mas a Santa Casa,
para o usuário, pensando no benefício da população como um todo, o que a gente verificou é que a manutenção dela foi melhor. Porque a gente ouviu muitos relatos da seguinte forma: hoje eu consigo ir na consulta e eu tenho um lugar para parar. Isso mesmo. Pessoas que tinham, fazendo o processo de hemodiálise e que precisavam parar e que têm uma fraqueza física, claro, são pessoas claro. que têm uma necessidade especial que não pode parar muito longe. Ou mesmo que vá acompanhado, ele precisa ser deixado próximo à Santa Casa. Então, a gente tomou esse cuidado para atender a grande maioria das pessoas e aquelas que têm uma maior necessidade. Isso é muito importante. Respondendo a pergunta, vamos gira pra mim aí, Tropa de Elite TV Play Rádio Difusora, a vinheta do Estúdio News às 11h42. Estúdio News. Ô, Daniel, eu gravei uma edição do Plantão com o secretário Marcos Tadeu Sala Sansão, falando, e ele chegou a contar pra gente sobre a contratação de uma profissional do trânsito, né? Na época ele disse: a Paulo está quase contratada, ela é de São Paulo, já tem uma experiência bacana, uma visão diferenciada, e você me trouxe essa boa notícia que ela já está contratada, né, e já está trabalhando aqui no município. Ela começou a trabalhar hoje é terça-feira. Terça-feira. Não na última segunda, tem 2 semanas. Bacana, ela hein? começou a trabalhar, é a Ana Luísa, uma profissional que a gente fez entrevista com vários profissionais e a gente estava procurando alguém que tivesse alinhada com esse conceito de mobilidade urbana e qualidade de vida, ocupação do espaço público, e ela já está lá trabalhando. É uma pessoa que estudou fora do país também, isso eu acho que tem uma importância no sentido de mostrar experiência e que já viu outros exemplos, né? E hoje nós temos uma equipe lá que está fazendo um trabalho bem nesse intuito de atender a população com técnicas de engenharia, com conceitos de qualidade de vida. Ou seja, o trânsito, eu gosto de dizer que ele não é fim para nada. Ninguém usa o trânsito como fim. As pessoas usam o trânsito para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para se divertir, para passear. A gente até pega o carro, vamos dar uma volta de carro, mas sempre nele não é o fim. Nós vamos em algum lugar. Mas é um dos espaços mais democráticos, onde o catador de papel utiliza as vias públicas, o dono do carro importado também utiliza a via pública. Ou seja, é um grande local de encontros e que a gente precisa transformar a cidade hoje nesse conceito de qualidade de vida. Para você ter uma ideia, Munique, que é uma cidade de 1.200.000 habitantes na Alemanha, tem um projeto para 2050 o grande centro não ter mais veículos, a não ser veículos elétricos. Porque nós temos outros problemas decorrentes do trânsito de carros, que é o combustível fóssil. Nós temos hoje no mundo, nós temos 3 grandes motivadores de mortes: as doenças cardíacas, depressão e acidente de veículo. Então, nós estamos ali dentro de saúde pública, de maneira não direta, mas o trânsito está envolvido, poluição, acidente. Se a gente ir nos hospitais, a área de traumatologia, o quanto custa uma UTI e um acidente de moto, de carro, quanto tempo essa pessoa fica afastada? Então nós precisamos pensar em segurança das vias, nós precisamos pensar num gerenciamento que cause qualidade e tranquilidade com conforto para as pessoas. Ô Daniel, você, durante 4 vezes na sua fala, você citou outros países, Europa e também os Estados Unidos. É claro, o espelho hoje seria tentar adequar o trânsito aqui de Poços de Caldas o mais possível com países desenvolvidos, seria isso? Eu sei que a gente sonha muito, né? Claro. Mas eu falo o seguinte: se a gente quer comportamento de primeiro mundo, nós temos que olhar para o primeiro mundo. E eu acho que a gente tem que procurar fazer um esforço para ver o melhor de estar acontecendo no mundo. Esses tempos, há um mês atrás, nós tivemos num congresso de trânsito em Juiz de Fora para ver o que as outras cidades estão fazendo. E a gente ficou bastante impressionado como o uso da tecnologia tem cada vez mais se inserido no gerenciamento de trânsito, desde do aplicativo que nos fala de onde está condicionado ou não, claro, até sistemas inteligentes de gerenciamento de trânsito. E a nossa intenção é sim, nós temos técnica e competência para fazer.
E o que a gente precisa é ter a mentalidade. E implantar isso. Ô Daniel, ontem eu estava trabalhei ali na festa São Benedito. Você passou por lá ontem na festa São Benedito? Ainda não tive oportunidade. Passou por lá. É uma dica, eu ouvi de algumas pessoas lá, e eu até prometi que falaria com você aqui, claro, na sua vinda. É a sugestão. Você citou aí a questão do ouvir, né? Eu acho que é importante demais, às vezes uma coisa simples. Onde estão as barracas ali? As barracas de doce, né, dos asilos, das igrejas, o pessoal está parando os carros de frente às barracas. Então o que acontece? A barraca ela já toma o espaço quase todo ali da calçada. E os veículos vêm e encostam próximo ao meio-fio, ou seja, fica apenas uma tira para que as pessoas possam passar. E aí o que eu vi ontem? O que eu percebi ontem? As pessoas tendo que sair no meio da rua ali, o pessoal subindo e descendo, com aquele trânsito que é complicado ali na Avenida de São Paulo, principalmente durante a festa São Benedito, o pessoal dividindo o espaço com os carros. De repente, uma sugestão, claro, né? Como cidadão e ouvindo também as outras pessoas. Eles falaram: Paulo, fala na rádio amanhã, fala na TV também, dá essa dica lá para o Daniel do Demutran. Por que não impedir que esses veículos estacionem ali de frente às barracas? Eu acho que não teria problema algum, né? Não, já vamos olhar isso já. Eu acho que o importante é isso. Sabe que uma coisa interessante que as pessoas... E não é uma questão de postos. Em outros lugares, que eu tive experiência, as pessoas acham, o pessoal do trânsito é inimigo. Nossa, só querem multar a gente. Não existe. O que a gente precisa é fazer esse gerenciamento. E a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível, né? É impossível. Então, a gente precisa o quê? Da informação. Só que o que a gente precisa é sempre ter uma informação centrada no coletivo, não no individual. Essa semana eu tive um pedido de uma escola, que eu não vou citar, obviamente, qual é a escola, que ela precisava de uma faixa de pedestre. Aí eu e a Ana Luísa fomos até a escola ver a necessidade, fazer a vistoria, fomos na prática, conversar. E a pessoa da escola falou: nós precisamos de uma faixa de pedestre. E, teoricamente, faixa de pedestre é para dar proteção para as pessoas. A 10 metros da porta da escola já tinha uma faixa de pedestre. Não havia necessidade de mais uma faixa. Ou seja, se a gente colocar uma faixa de pedestre a cada porta de comércio ou de escola, não. Aí a gente precisa ter a educação da comunidade de se deslocar. A gente não precisa ter. Então, esse é um exemplo de como eu estou pensando só em resolver o meu problema. Estou querendo comodidade nesse caso. Não, eu acho que é um pouco mais, né? Ou seja, a gente precisa ver como uma ação, o trânsito, ele é vivo, ele é orgânico. Então você faz uma ação pontual, ela tem impacto a 1 quilômetro daquela ação. Um semáforo que você modifica, uma faixa de pedestre, você muda, você está mexendo com comportamentos. Claro. Então isso tem que ser pensado, isso não pode ser aleatório. E às vezes as pessoas ficam chateadas: mas você negou a lombada, né? O redutor. Sim. Eu falei assim: olha, você está me pedindo um redutor numa descida. Você vai estar gerando acidente e não diminuindo, né? Então, eu acho que assim, toda a informação é válida, e aí nós temos um corpo técnico que está apto para entender qual a melhor situação. Então, de repente, numa via, a redução de velocidade não é com o redutor, mas é com outro tipo de dispositivo. Por exemplo, pode ser o radar. Como que eu vou colocar um redutor? Estou pegando exemplos genéricos aqui e abertos, que o radar é um exemplo. Você tem pinturas de vias que reduzem velocidade, né? Se você pegar estrada, é muito comum aquelas faixas horizontais no chão, que você tem a impressão que você está aumentando a velocidade, mas é uma ilusão de ótica, mas que dá o resultado que a gente deseja, que é o qual? O de redução de velocidade. Então, para cada problema, a gente tem que encontrar a melhor solução. Você é a favor da implantação de radares em pontos específicos aqui da cidade? Eu sou a favor da diminuição da velocidade para a diminuição de acidentes. E aí a ferramenta que se vai usar, a gente tem que ir em loco e estudar. Por exemplo, a gente falava, hoje nós temos um programa permanente e continuado de educação de trânsito nas escolas. E esse programa a gente montou que é para ele não ser uma ação isolada. Então, todas as terças e quintas, uma escola está recebendo educação de trânsito. E nós tivemos ontem, no dia 1º, na festa lá no Parque Municipal, uma grata surpresa de uma criança de 5 anos reconhecer a nossa educadora, a Estefânia, e falar assim: você foi na minha escola.
E a mãe dela chegou e falou o seguinte: nossa, agora ela entra no carro, ela só quer andar na cadeirinha. Ou seja, uma educação com uma criança de 5 anos que foi na escola, que foi lá com o Edufinho, que é o nosso mascote, uma educação lúdica, fez com que mudasse um comportamento na criança e que mudasse o comportamento do pai e da mãe. Ou seja, a educação nesse momento é um fator que diminui velocidade. Quer dizer, vocês estão plantando essa sementinha. Isso. E dentro da política hoje, das políticas públicas, a continuidade desses projetos, eles, né, acabam sendo fundamentais aí para o sucesso lá na frente. Claro. Por isso que a gente não adianta ações isoladas. Claro. Isso tem que ser continuado e permanente para mexer não só com as gerações futuras, mas para ter uma influência positiva na geração atual. Podemos sonhar, Daniel, com um trânsito melhor aqui em Poços de Caldas? Essa equipe que está sendo montada, né, a visão de vocês, podemos sonhar aí com um trânsito? Esses dias me pararam na rua e falaram assim: ô Paulo, eu ouvi dizer, e aí, eu não estou falando que isso vai acontecer, longe disso, mas ó, eu tenho certeza que o Chico está aqui, o pessoal que está em casa nos acompanhando já ouviu. Vão mudar o trânsito da Rua Assis Figueiredo. Não estou falando que vocês falaram isso não, tá? A gente sempre ouve, você já ouviu isso aí, Diogo? Vamos inverter o trânsito da Avenida do João Pinheiro. Isso não seria uma solução, na verdade, para resolver o problema do trânsito, principalmente na área central, né, Daniel? Eu acho que assim, fazendo uma analogia e metáfora com a medicina, a gente mexe nas artérias da cidade. Isso. Cirurgias invasivas, elas são muito perigosas. Então, primeiro a gente tem que tentar trabalhar com o que se tem. Né? Pensando, mas eu acho que é importante, a partir da pergunta, do comentário, pensar o seguinte: que cidade que nós queremos viver? Que cidade que nós queremos para os nossos filhos? Uma cidade poluída, uma cidade caótica? Ou nós queremos uma cidade mais arborizada, mais caminhável? Um conceito que eu tenho comigo é que a gente precisa começar a pensar numa cidade caminhável. Quer ver um exemplo interessante? Um grande hospital de São Paulo, que é o Albert Einstein, tem uma campanha com taxistas. A pessoa toma o táxi, ela vai se dirigir até o destino dela, e o taxista sugere para ela descer um quarteirão antes do destino dela. Para quê? Para promover a caminhada. E a diferença, quem paga é o Hospital Albert Einstein, para o taxista. Ou seja, o que eles estão falando? A gente, com ações simples, a caminhada é uma das ações que a gente vê, pelo número de pessoas que até andam na João Pinheiro, a gente vê como as pessoas percebem como atividade física para sair do sedentarismo, isso é benéfico. Faz um bem danado. Então, você fazer uma caminhada no centro, a Poços de Caldas é uma cidade muito bonita, com vários pontos turísticos que poderiam ser interligados por espaços caminháveis, onde aí nós promovemos o encontro das pessoas, vamos tornar a nossa cidade um pouco mais slow, menos fast. Aí sim. Ô Daniel, um tema, nós temos pouquíssimo tempo, já tá praticamente no final, a mudança aqui no Santa Rosália. Estão perguntando aqui a Lucimar, aliás, esse caso deu o que falar no ano passado, né? Você sabe qual ponto nós estamos falando ali. Ela colocou aqui: Paulo, por falar em trânsito, gostaria de saber quem fez um estudo para voltar o semáforo do terminal da Santa Rosália para 3 tempos, prejudicando todos os moradores da Zona Leste. Esse local tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Na verdade, nunca vai agradar a todos, né? Mas como que vocês chegaram nessa decisão para voltar ao que era antes ali? Foram várias etapas. Esse foi um dos lugares mais... polêmicos, diríamos. Mais pedidos de estudos. Então, uma condição inicial que partiu inicialmente foi de que haviam muitos acidentes. Então, nós fomos levantar estatisticamente se tinha acidente mesmo. E a gente descobriu que, em função de semáforo, nenhum acidente tinha naquele cruzamento. Depois da mudança, que eu me lembro, foi apenas um até hoje. Isso. Mas antes também não tinha. Nós tínhamos acidentes ali por embriaguez e excesso de velocidade. Nada a ver com a questão da sinalização. Nada a ver com a questão de sinalização. O que essa pessoa... Lucimara mora no Campos Elíseos. Então, ela está nos ouvindo. Lucimara, hoje de manhã já chegou sim pra gente informação de que teve um congestionamento e tal. Em média, nas viagens aumentaram 8 minutos. Mas olha só, nós já fomos de manhã lá para ver uma readequação. Como a gente estava explicando, a gente precisava ouvir as pessoas. E o Santa Rosália, ele estava isolado no sentido de atravessar para o outro lado da avenida.
Então nós tínhamos um número grande de pessoas sendo prejudicadas, que não é da Zona Leste, ela está olhando para o ponto de vista dela, claro, para a necessidade específica dela, e ela tem razão, ela tem que pensar nela. Nós temos que pensar nela e no pessoal do bairro da Vila Rosária, e em todos os usuários. E aí o que a gente fez foi a questão de pensar no todo. Nós vamos agora para uma segunda etapa. Nós estudamos várias possibilidades de tempos semafóricos. Agora nós estamos na etapa de pensar qual é os melhores. Então a gente pensou os estágios. Agora nós vamos pensar nos tempos. Ela provavelmente, essa ouvinte, Lucimara. Nossa Lucimara, já vai ter uma surpresa amanhã, que amanhã já vai estar diferente o tempo de verde, para a gente conseguir escoar mais o tempo lá da Zona Leste. Ou seja, tudo está sendo pensado com muito cuidado, né? O tempo, vou falar mais especificamente de semáforo. O tempo de adaptação de um semáforo, mais ou menos 3 meses. 3 meses. Que é o tempo que as pessoas se adaptam aos novos movimentos, se reconfigura o trânsito em torno daquele local. Nós vamos fazer um esforço para o mais rápido possível a gente colocar um tempo semafórico que atenda não só a Lucimara, mas todos os usuários daquela região. Muito bem, eu tenho que despedir aqui. Muito obrigado, Daniel, chefe do Demutran. Parabéns aí pelas ações que estão sendo desenvolvidas aqui em Poços de Caldas. Possivelmente vamos falar muito aí nos próximos anos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos lá, embora. Boa, Chico Azor. Tchau, tchau, Diogão, pessoal da TV. Hoje tem o Plantão 47, ao vivo, às 7h40 da noite. Eu volto lá na TV Plan. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.